O mundo gira, gira, e nessas voltas ao longo dos séculos, o homem evoluiu. As barreiras que dividiam os povos há alguns séculos, como as grandes distâncias e a ausência de comunicação, foram rompidas. Hoje, apesar das diferenças, vivemos num mundo singular, numa sociedade quase única. É o início de uma nova era, onde cada um de nós é personagem principal da chamada Sociedade Internacional Contemporânea. Olá! No Conexão Mundo de hoje, vamos saber como se formou e qual a importância da sociedade internacional contemporânea no mundo globalizado. Vamos conhecer que papel ela exerce nas relações internacionais e que influência mantém sobre as decisões governamentais. Você também pode acompanhar o programa pela internet. O endereço é www.senado.gov.br/ILB. Na semana passada, analisamos a sociedade internacional como um dos conceitos fundamentais do estudo das relações internacionais. Vamos relembrar o que falamos sobre o assunto. Sociedade internacional é o conjunto de entes que interagem de maneira sistêmica em uma esfera internacional sob a influência de forças profundas. Assim, temos os diversos entes, também chamados de atores, que vão atuar dentro de um sistema internacional. É o caso, por exemplo, das empresas multinacionais. Lembra do conceito de ator? Ator internacional é toda autoridade, organização, grupo ou pessoa que representa ou pode vir a representar um papel de destaque no sistema internacional. As multinacionais são, sim, os principais agentes do processo de globalização econômica, na medida em que elas têm acesso a mercados e a tecnologias e a capitais que tornam sua atuação diferenciada no cenário econômico mundial. Então elas são elementos que são propulsores do processo de integração econômica entre países, entre povos. Elas são importantíssimas no processo de migrações de pessoas, né, de capitais e de tecnologias. Então, nesse sentido, são uma força globalizante das mais fortes. A sociedade internacional é dinâmica e evolui na mesma velocidade dos membros que fazem parte dela. Portanto, já não é mais a mesma da que viviam os nossos avós. É diferente também da sociedade internacional do mundo antigo. Para entender essa evolução, é preciso conhecer as características que identificam essa nova sociedade. A sociedade internacional contemporânea possui características muito peculiares, resultado da vida moderna e do processo tecnológico. Vamos conhecer cada uma delas. A sociedade internacional, no aspecto geográfico, transformou-se numa sociedade fechada, onde o limite é o próprio planeta. Alguns séculos atrás, tínhamos várias sociedades nos diversos continentes. Hoje, temos uma sociedade internacional universalizada, na qual os diferentes pontos do planeta estão cada vez mais interligados. Em outras palavras, podemos dizer que a sociedade internacional não é mais regional, é mundial, onde os atores encontram-se cada vez mais interdependentes. A sociedade moderna enfrenta problemas globais, como a superpopulação e os diferentes níveis de desenvolvimento. Mais que isso, hoje corremos o risco de vermos a destruição do nosso planeta, já que os conflitos entre as nações atingem dimensões globais. Dessa forma, o problema de cada um de nós pode se transformar no problema de todos os seres humanos. Por outro lado, apesar das desigualdades econômicas e sociais, o homem vem percebendo cada vez mais que a sociedade é única e que a violação aos direitos humanos de uma única pessoa é uma agressão contra toda a humanidade. É importante que o mundo gaste cada vez menos com armas e recorra cada vez menos às guerras. E que esses recursos são desperdiçados em guerras e armas sejam todos canalizados para o combate à fome, à miséria, à doença, ao trabalho infantil, ao desemprego, ao analfabetismo, ao trabalho escravo,
Esses são os grandes desafios dos direitos humanos. Os direitos humanos não são só direitos formais, as liberdades civis, políticas. São também direitos econômicos, sociais e culturais, o direito ao trabalho, a moradia adequada, a alimentação, a previdência, a saúde, a educação. O Brasil é um dos países que defende com muita ênfase essa visão holística dos direitos humanos, todos os direitos para todos os humanos. Além dos estados nacionais, existem outros atores interagindo na sociedade internacional contemporânea, entre os quais destacamos as organizações internacionais, como a Organização das Nações Unidas, a Organização dos Estados Americanos, a Organização Mundial do Comércio e a Organização Internacional do Trabalho. As organizações não governamentais, as chamadas ONGs, como o WWF, o Greenpeace e os Médicos Sem Fronteiras. Temos ainda as empresas transnacionais e multinacionais, além dos próprios indivíduos. As ONGs são um fenômeno recente. As primeiras surgiram no final do século XIX. Hoje, esses organismos têm um poder incontestável no cenário internacional. As empresas multinacionais também assumiram um papel de destaque no mundo moderno. Embora mantenham como base o país de origem, atualmente essas empresas buscam em outras nações mercados mais atrativos para os negócios. Um exemplo é o setor automobilístico. Atualmente, um carro é produzido no Brasil, com peças fabricadas na Argentina, modelo desenvolvido na Alemanha e pneus trazidos da Malásia. Os indivíduos também passaram a ocupar um papel importante no sistema internacional. Não somente por causa da condição de chefe de Estado ou líder religioso, mas pelas características e condutas pessoais. É o caso, por exemplo, do dono da Microsoft, Bill Gates, e do terrorista Osama Bin Laden. Dessa forma, na nova sociedade internacional contemporânea, o Estado continua como ator principal, mas não é o único. Para alguns críticos, o Estado tem perdido espaço para as empresas, ONGs e as próprias pessoas. Pelo que vimos até agora, podemos dizer que na sociedade internacional contemporânea não existe um governo supremo que estabeleça sozinho as regras do sistema. Nesse caso, dizemos que a sociedade moderna é anárquica, sem um governo central. Essa característica é diferente dos governos nacionais, nos quais o Estado é soberano. Mas e a ONU? A Organização das Nações Unidas é um organismo internacional, mas não tem o poder de governar os Estados-membros. Portanto, a ONU não é um governo central do mundo. A autoridade da ONU sobre os membros limita-se ao poder que é delegado pelos próprios países. Dessa forma, dizemos que no sistema internacional não há um poder central, mas uma ordem estabelecida pelo equilíbrio de força dos países. A interdependência entre os países tem aumentado também as desigualdades entre os povos. É o que você vai ver no próximo bloco. E também, os grupos terroristas se conformam hoje numa das principais ameaças à paz e à segurança internacional. Não saia daí, voltamos já.